Amém, queridos? Amém. Bom, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 12. O objeto da nossa exposição hoje são os versos 13 a 16. Saltando o verso 14, tá? Eu vou explicar por quê, tá bom? Deixa a Bíblia aberta aí, quando formos ler, leremos os versos 13 a 16, saltando o 14, tá? Queridos, lembremos aqui, estamos expondo a epístola de Paulo aos Romanos, e esta epístola nos falou até o capítulo de número 11, em especial até o capítulo de número 8, sobre o que é o Evangelho. E tudo que nós estamos vendo a partir do capítulo de número 12, diz respeito a como o Evangelho deve ser vivido de modo prático, quais são as consequências do Evangelho para a nossa vida, como o Evangelho nos afeta. Tá? Isso é o que temos visto até aqui. E essa porção em específico, a partir do verso 3 até o final deste capítulo de número 12, é uma porção que está numa linguagem muito parecida com a linguagem de Provérbios, o que a gente chama de parênese. O que são parêneses? São ditos de sabedoria rápidos, né, que tem ali uma série de outros ditos muito próximos. E por isso, nesse caso aqui em específico, eu vou saltar o verso 14, porque na parênese, às vezes você começa a tratar de um assunto, depois você trata de outro, depois você volta de novo ao assunto, tá? E neste caso, o verso 14, ele está mais alinhado ao corpo do texto dos versos 17 em diante, quando Paulo está falando, então, de como o Evangelho nos afeta com respeito às pessoas que têm inimizade para conosco. Como nós devemos lidar para com as pessoas que se fazem nossas inimigas? Qual deve ser a nossa postura diante dos nossos inimigos, segundo o Evangelho? Então, o verso 14 e os versos 17 em diante tratam disso. Por isso que aqui eu vou fazer um recorte, tá bom? Vou deixá-lo à parte e tratá-lo-ei semana que vem. Vou tratá-lo semana que vem, tá? Mas aqui, nos versos 13, 15 e 16, nós temos o apóstolo Paulo falando-nos de uma dimensão importantíssima da nossa fé, de uma perspectiva que a gente precisa ter e exercitar para que nós possamos experimentar a prática do Evangelho em nossa vida. E essa prática, embora não haja a palavra aqui, há a descrição do comportamento aqui. Ou seja, Paulo não usa a palavra empatia, mas ele descreve essa ideia de empatia neste texto. Aqui, o assunto de Paulo para conosco é sobre a empatia do Evangelho. Como nós devemos, em razão de que fomos alcançados pelo Evangelho, ter uma conduta empática para com as pessoas que nos cercam e especialmente para com nossos irmãos na fé. Não é possível termos sido alcançados pelo Evangelho e nós não sermos empáticos, nós não sermos sensíveis a buscar entender o que o outro sente e o que o outro pensa. O Evangelho nos despertará a uma postura empática. Pastor, empatia, o que é empatia? O que é empatia? Talvez essa palavra não seja de comum conhecimento de todos, mas você conhece a palavra simpatia, né? Vem tudo do mesmo lugar, da mesma raiz. A palavra grega, pathos, sentimento, né? A palavra simpatia quer dizer que você tem o mesmo pensamento ou o mesmo sentimento que alguém. Você diz a alguém, eu sou simpático a você quanto a isso. Alguém está dizendo, eu irei à manifestação no dia 7 de setembro. E você diz, bom, eu sou simpático a você, ou seja, tem o mesmo pensamento e o mesmo sentimento. Isso é simpatia. É quando você já tem dentro de si um alinhamento a um pensamento ou a um sentimento de alguém. Deu para entender? Quando você se alinha a um pensamento, a um sentimento de alguém, já naturalmente, isto é simpatia. E o que é empatia? Empatia é eu buscar alinhar-me ao sentimento ou ao pensamento de alguém, para entendê-lo. Estão comigo? Estamos juntos?
Tá. Então, o assunto hoje aqui é a empatia do Evangelho. Observe como o apóstolo Paulo fala sobre este assunto aqui nos versos 13, 15 e 16. Ele diz assim, vamos lá? Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Alegrem-se com os que se alegrem. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Prestem atenção. Nós vemos o Senhor Jesus nos ensinar que o maior mandamento de todos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E o Senhor Jesus complementa: o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois bem, Paulo aqui, ele está nos dando um modo de realizarmos isto. O Evangelho, sim, revela-nos o amor de Deus por nós, e o Evangelho também mostra-nos que nós devemos aprender a exercer um amor para com os outros, especialmente para com os da fé. Foi o que vimos expondo aqui esse trecho do capítulo 12, alguns sermões atrás, quando vimos Paulo nos falar sobre como nós devemos amar uns aos outros. Que o amor seja sem fingimento, disse-nos o apóstolo Paulo aqui atrás. Paulo fala de um amor, como que de uma obrigação familiar para com o nosso irmão. Aqui, portanto, ele está nos dando ferramentas práticas para que nós exerçamos este amor uns para com os outros. Deu para entender? Paulo então vai nos dar ferramentas, porque às vezes nós tratamos dessa questão de uma forma muito etérea, né? Como se fosse uma fumaça, uma coisa no espaço, o amor que eu sinto pelo outro, né? Eu sinto uma coisa aqui no meu coração por você, meu irmão, e a gente canta o hino, olha para o irmão, dá um sorriso, né? Verdadeiro, não é falso não, é um sorriso verdadeiro, né? Dá vontade de dar um abraço no irmão. Tá, e como isso se desdobra na vida prática? Às vezes nos falta pensarmos que este amor sentido, experimentado nas afeições, precisa se desdobrar de modo prático. E como posso eu exercitar, viver isso de modo prático? É disso que Paulo está tratando aqui. Tá bom? Ok? Estamos juntos? Então tá. Bom, eu não vou seguir exatamente a ordem 13, 15 e 16, tá? Eu vou começar pelo 16. Porque, como eu disse para vocês, esse tipo de literatura aqui é um tipo de literatura que apresenta de uma forma, às vezes, um pouco desordenado o assunto. Então, Paulo, primeiro, vai falar daquilo, ou melhor, Paulo vai tanto nos dar orientações muito práticas aqui, o que devemos fazer, quanto ele vai nos mostrar de que modo nós podemos entender o que devemos fazer. E eu quero começar de que modo podemos entender o que devemos fazer. E Paulo fala sobre isso no verso 16. Preste atenção. Paulo disse lá no capítulo 12, no início: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, não é isso? Ou seja, o que Paulo vai nos exortar aqui quanto à empatia, ele nos está exortando pelas misericórdias de Deus. E este assunto aqui do verso 16, o início do verso 16, é exatamente Paulo nos exortando a que tenhamos empatia uns para com os outros, e depois disso, como essa empatia se desdobra de modo prático. Observe o que Paulo diz aqui no verso 16. Na tradução NVI está assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Percebe aqui? Tem uma mesma atitude uns para com os outros. Eu particularmente não gosto dessa tradução atitude, embora esteja usando aqui. Se você for para Almeida, está assim, Almeida Revista e Atualizada, que vocês têm o mesmo sentimento uns para com os outros. E a Nova Almeida vai estar assim, que vocês têm o mesmo pensamento. Bom, pastor, é atitude, sentimento ou pensamento? De fato é um pouco difícil traduzir essa palavra grega, porque ela abarca mais que sentimento, ela também é mais que pensamento. Essa palavra grega traz a ideia de eu buscar compartilhar o sentimento de alguém pelo refletir, pelo pensar.
É eu aplicar meu pensamento, tá? Eu aplicar meu pensamento a buscar entender o sentimento. Essa palavra, por exemplo, nós encontramos ela em Colossenses 3:2, quando Paulo diz: pensai nas coisas do alto, pensar de modo refletido, buscar entender quais são essas coisas de cima que estão em Deus. Está percebendo? Tem a ver com pensar. Essa palavra também acontece em Filipenses 2:5, quando Paulo diz: mas haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui já é traduzido por sentimento. Mas percebe que Paulo está mandando? Que vocês tenham o mesmo sentimento que está em Cristo. Ou seja, pensem no que Cristo sentiu, reflitam sobre por que Jesus tomou as decisões que tomou, por que Jesus agiu como agiu, e assim ajam do mesmo modo. Percebe aqui que a própria palavra já traz em si uma carga de buscar entender o sentimento e os pensamentos do outro. Por isso, uma boa tradução aqui seria: tenham o mesmo sentimento, pensamento, uns para com os outros. Mas ficaria feio, né? Colocar, tem o mesmo sentimento, pensamento, ou o mesmo pensamento, sentimento, ou o mesmo pensamento que leva a entender o sentimento. Estão comigo aqui? E o que é empatia, queridos? Não é exatamente isto. Empatia é eu fazer um exercício através do meu pensamento, de colocar-me no lugar de alguém, a fim de que eu compreenda os pensamentos do outro, do lugar que ele está falando, a fim de que eu entenda os sentimentos do outro, do lugar que ele está falando. Isto é empatia, e é exatamente o que Paulo está nos ordenando aqui. Tenham o mesmo sentimento uns para com os outros, ou tenham o mesmo pensamento uns para com os outros, um pensamento refletido. Você tem a intencionalidade de se colocar no lugar do outro, pensado. Você quer considerar o outro, o coração do outro, os pensamentos do outro, o sentimento do outro. E ele ordena que isso seja recíproco, que nós busquemos fazer com o outro e que o outro busque fazer isto conosco. Deu para entender? Estamos juntos aqui? Tenham o mesmo pensamento, tenham o mesmo sentimento, uns para com os outros. Reflita, se coloque no lugar, busque entender o outro. Isto aqui, queridos, é a base para nós exercermos o mandamento de amarmos uns aos outros. Será impossível você realmente amar alguém, realmente, tá? Você realmente amar alguém, sem que você busque colocar-se no lugar do outro, sem que você busque entender as razões do outro, sem que você saia de sua posição, né? Nós geralmente nos encastelamos em defesa de nossas razões, né? Nossas razões, o nosso entendimento, o que eu penso, o que eu sinto. E o Evangelho nos convoca a exercitarmos o amor a partir dessa prática. Pense refletidamente no outro e na razão de o outro agir como age, nos pensamentos do outro. Nessa circunstância em que esse indivíduo está, como você se sentiria? O que você esperaria de alguém? Nessa circunstância em que seu irmão está, você estaria com medo? Você estaria com fome? Você estaria precisando de auxílio? Nessa situação em que seu irmão está, como você reagiria? Percebe? Isso é o Evangelho. O Evangelho nos chama a que nós sejamos empáticos, que nós consideremos o outro. E sim, obviamente, isso nos levará a algumas questões práticas. Mas sabe por que nós não nos colocamos no lugar do outro? Porque nós estamos muito preocupados conosco mesmo. E Paulo vai aqui nos exortar a que nós deponhamos, abramos mão de nosso orgulho, de nossa vaidade, e por isso ele vai dizer, aqui em sequência nesse verso, para nós não sermos orgulhosos. Mas antes de tratar disso, entendeu isso aqui, irmãos? Entendeu? Empatia não é uma fala apenas de uma narrativa, uma abordagem psicológica moderna, tá? Empatia é o Evangelho. Empatia é o que Cristo fez por nós, entendeu? É o que Cristo fez por nós.
Ele se colocou no nosso lugar. O autor aos Hebreus diz que ele fez questão de vir como homem, para exatamente que nós tivéssemos compreensão de que ele sabe como nós nos sentimos, ele entende os nossos pensamentos, ele conhece as nossas fraquezas, ele foi empático. Foi isso exatamente o que Cristo fez. Não foi isso que nós vimos quando eu expus o Evangelho agora atrás, em Romanos? E agora, a que somos chamados a fazer? O que somos chamados a fazer à luz desse Evangelho? Você não pode exercer de fato amor para com seu irmão se você ficar encastelado em seus pensamentos. Você não pode de fato ter uma vida prática de exercício de amor para com seu irmão se você considerar apenas os seus sentimentos e a sua razão. Aqui no Evangelho você é ordenado a que você considere, pense, reflita, faça um exercício mental de se colocar no lugar do outro, a fim de que você possa saber como o outro entende, sente e pensa. Ok, queridos? Tudo bem aqui? Certo? Eu posso dizer que a maioria dos nossos conflitos dar-se-iam por cessados se nós fizéssemos tal exercício, tá? Nós geralmente temos conflitos agudos e graves, inclusive eu vou falar um pouco sobre isso quando nós formos tratar de inimigos, semana que vem, quando nós não fazemos o exercício de ponderar sobre o outro, de nos colocarmos no lugar do outro, de não abrirmos mão de nossas posições. Nós somos muito defensivos, queridos, nós queremos muito que a nossa vontade se cumpra, que a nossa verdade se estabeleça. Nós queremos muito ver o mundo a partir de nosso óculosinho, pequenininho, diminuído. Certo? Nossas idiosincrasias, nosso jeito muito particular de ver o mundo, né? Tem gente que tem um jeitinho muito particular de ver o mundo, muito metódico, muito desse jeito, é tudo do meu jeito. E o Evangelho está dizendo o que para a gente aqui? Não, não é assim. O que disse o verso 16 no seu início? O verso 16 nos ordena a que nós tenhamos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, uma mesma atitude, uns para com os outros. Esse verbo no grego fala exatamente sobre nós nos colocarmos na posição de pensarmos para adquirirmos o entendimento sobre o outro. Que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Foi exatamente isto que o nosso Senhor Jesus fez. Amém? Certo? Em quantas coisas você tem marcado posição na sua vida? A despeito de algumas pessoas, sua esposa, seu marido, seus irmãos, seus amigos, lhe chamarem para que você olhe de modo oposto. Quantas vezes nós nos encastelamos pensando apenas do nosso jeito, sem observar o outro. E o Evangelho, nessa prática da nossa vida, nos conclama que nós sejamos empáticos. E o primeiro modo de nós sermos empáticos é nós abrirmos mão de nosso orgulho, de pensarmos muito em nós mesmos. Olha o que diz aqui, ainda no verso de número 16, Paulo continua dizendo: não sejam orgulhosos. E no final ele diz: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Essa expressão, não sejam orgulhosos, também é uma expressão difícil de traduzir, viu, irmãos? Do grego para cá, tá? Calvino vai dizer o seguinte: o que o apóstolo diz no grego é mais significativo e apropriado à luz da comparação. Literalmente em grego quer dizer, não pensar demais nas coisas muito elevadas. Paulo está dizendo aqui literalmente não pense, em grego, tá, irmãos? Não pensem demais nas coisas altas. E aí a gente põe essa paráfrase aqui, né, para facilitar a gente entender. Não sejam orgulhosos. E Calvino vai explicar. Esse não pense demais nas coisas altas quer dizer, não pense demais nas coisas pelas quais a gente tem a ambição de querer nos fazer crescer, de nos tornar superiores aos outros. Quais são essas coisas altas? Coisas altas que possam me fazer superior ao demais. Por isso, em algumas traduções a gente tem aqui, não sejam orgulhosos. Não busque demais coisas para si mesmo, não pense demais em si. Não pense demais naquilo que pode fazer você superior. É isso que Paulo está dizendo. E ao final do verso 16,
Ele diz assim: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não se ocupe demais com pensamentos a respeito de si mesmo. Isso não é o oposto da empatia, né? É o oposto da empatia. Sabe quando você entra numa discussão, você discute algo com alguém e você sai dali pensando em como reforçar os seus argumentos? É exatamente o oposto disso aqui, né? Você está querendo pensar, refletir em como você pode robustecer mais ainda a sua fala para que você possa ser estabelecido naquela discussão como quem tem a razão. E o oposto é o que o Evangelho está nos chamando a fazermos aqui. Não pensem demais em coisas altas, não pense demais em coisas elevadas, não seja sábio aos seus próprios olhos, não se considere comparando com os demais irmãos como se você fosse superior. Isto é por onde este é o caminho pelo qual nós começamos a sufocar este amor ao qual somos ordenados a viver no Evangelho. Isso é o oposto da empatia, irmãos. Isso é o oposto, certo? Essa disposição onde eu penso primariamente em mim mesmo, onde eu estou preocupado apenas comigo mesmo, onde a minha vida, meus esforços, meu tempo, minha energia estão dirigidas apenas a mim e às minhas causas, ok? Isto é o oposto do Evangelho. E eu, e você, o que tem ocupado os nossos tempos? Com que você tem gasto o seu dinheiro? Inclusive a gente vai falar daqui a pouco, né? Nessa perspectiva da empatia, Paulo vai nos exortar que nós atendamos às necessidades dos santos. Em que você tem gasto o seu dinheiro? Só consigo mesmo? Em que você tem investido o seu tempo? Você tem investido o seu tempo em alguém? Tem alguém que seja objeto do seu tempo? Você tem pensado em alguém? Pensado nas condições de alguém? Entendido as circunstâncias de alguém? Para exercitar para com esta pessoa o amor de Cristo? O oposto disto é este orgulho. O oposto disso é esse pensar demais em coisas altas para mim. O oposto disso é eu me julgar superior aos demais, sábio aos meus próprios olhos. E por isso Paulo busca mostrar-nos aqui que talvez nós não apenas não sejamos empáticos, mas nós estejamos de outro lado, nos esforçando demais conosco mesmo, dando muita importância apenas para nós mesmos. Considere aí, nessa semana que se passou, você teve tempo para alguém, para ouvir alguém, para entender os problemas de alguém? Você teve circunstâncias nas quais você estava dedicando seus pensamentos a outra pessoa, pensando em alguém, em suas necessidades, em seus problemas, em suas angústias, ao invés de pensar apenas em si mesmo? É interessante que algumas pessoas que têm muitos problemas, mas como elas se ocupam com os problemas dos outros, seus problemas não parecem ali tão grandes assim. Há outras pessoas cujos problemas são desse tamanhozinho aqui, ó. Mas como ela só pensa em si mesmo, isso parece o mundo, o universo. Eu vejo isso demais cuidando de pessoas, tá? Pessoas que têm problemas desse tamanhozinho aqui. Se a gente contasse os nossos problemas, os problemas dela são desse tamanho, mas dela toma o mundo dela. Por quê? Porque ela só pensa nela mesma. E por isso lhe desgasta, lhe subtrai energia, lhe subtrai seu tempo, seus recursos, sua mente. Por isso, a primeira exortação de Paulo aqui, à luz dessa perspectiva da empatia: não pense só em você mesmo, não seja orgulhoso, não fique pensando em coisas altas demais para você, sabe? Há uma outra perspectiva do exercício da vida cristã aqui que não diz respeito a você, diz respeito ao outro. Deu para entender isso, irmãos? Deu para entender? Amém. E Paulo, então, começa a dar-nos algumas orientações, além desta outra orientação prática que nos deu, não pensemos apenas em nós mesmos. Ele começa a nos dar outras orientações de como essa empatia, ela vai desdobrar-se sobre a nossa vida. Como essa empatia se desdobra sobre a minha vida. E ele vai dizer, lá, aqui ainda no verso de número 16... mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior.
que você se relacione com pessoas sem interesse nessas relações, nessas aproximações. No mundo romano, naquele tempo, queridos, existia uma estratificação muito clara, assim, né? Uma estratificação social muito clara. Por exemplo, as pessoas que estavam na mais baixa classe social eram os escravos. Tá? Existiam escravos naquele tempo no mundo romano. E era comum que essas pessoas estivessem fora do circuito, né, das amizades que outras pessoas de classes superiores buscavam. As pessoas de classes superiores, aos escravos, né, não buscavam amizades com escravos. Tá? Mas na igreja isso acontece de modo muito diferente. Paulo se torna, por exemplo, amigo de um escravo na prisão. E ele descobre que esse escravo que fugiu do seu senhor tinha como senhor um homem que era crente também, a epístola de Paulo a Filemon. E Paulo escreve uma carta a Filemon, falando, cara, esse camarada aqui se tornou meu amigo, né? Esse escravo, Onésimo, se tornou meu amigo. E Paulo, meus irmãos, era alguém considerado à luz da sociedade romana, que poderia ser considerado alguém, no mínimo ali, de uma casta não, porque ele não era indiano, né? Mas de uma classe social mediana ali, né? Paulo era um intelectual, Paulo tinha muito provavelmente bastantes propriedades, Paulo tinha cultura, Paulo era um cidadão romano, mas Paulo fazia questão de ser amigo de escravos. Na igreja não existe essa distinção. Isso é lindo na igreja, irmãos. Paulo nos ordena aqui que vocês estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Que vocês não façam distinção, enquanto membros do corpo de Cristo, dessa estratificação que o mundo faz lá fora. E de fato, os historiadores romanos geralmente falam da igreja como lugar onde você tinha de toda sorte de pessoas, né? De pessoas muito simples que não eram aceitas em lugar nenhum. Lá na igreja, elas tinham voz, vez, espaço, comunhão, confraternização. Sim, muito embora algumas circunstâncias nos mostrassem que a igreja, por causa de nossa natureza pecaminosa, algumas vezes falhava nisso. Por exemplo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai nos dizer que existiam alguns irmãos mais abastados, que no dia da ceia do Senhor levavam aquele prato delicioso, né? Um pato às ervas. O que mais, irmãos? Uma vitela. Que outra coisa chique aí? Camarões e lagostas. E eles chegavam mais cedo no culto para comer rápido, para que os irmãos mais simples, né, depois não pudessem, os irmãos mais simples chegavam mais tarde, não compartilhassem dessa mesa deles, né? Então sim, somos pecadores. E pode ser que em alguma medida nossa prática e nossa conduta esteja fazendo separação, né, entre irmãos e irmãos. Isso aconteceu na história da igreja, tá? Isso aconteceu na igreja cujo pastor era Paulo, lá em Corinto. Mas graças a Deus, de um modo amplo, a igreja tende a ser, especialmente naquele mundo antigo, estratificado, cada pessoa na sua classe, a igreja tende a ser um lugar onde nós não fazemos distinção. Nós buscamos nos aproximar das pessoas não por interesse, certo? Não por interesse, não porque ela tem o que nos dar, não porque ela tem o que nos oferecer, não porque se eu chamá-la para ela almoçar na minha casa, ela vai ter condições de me chamar para almoçar na casa dela. Entendeu? Não por isso. Paulo está falando exatamente de estar disposto a se associar a pessoas em condições inferiores, e aqui naquele mundo romano era algo muito claro, exatamente porque o princípio da vida cristã, nessa empatia, faz que eu ouse pensar no meu irmão na condição e no lugar dele, e não pensar a partir de minha perspectiva, do que é melhor para mim, do que é mais favorável para mim. Eu estou pensando sob a perspectiva dele. Certo, irmãos? Ok? Então, pergunto, você tem chamado para almoçar na sua casa irmãos que talvez não possam chamar você para almoçar na casa dele? Você tem buscado na prática se associar com pessoas que talvez não possam lhe dar algo que você possa dar a ele? A prática da vida cristã é essa. A conduta da nossa vida cristã é essa. É disso que o apóstolo Paulo está falando. No Evangelho, um rei se fez servo, descendo à casa da escravidão para servir o escravo, buscando os interesses do escravo, que era eu, e não se preocupando com a sua própria honra. Isso é o Evangelho.
E é a isso a que Paulo nos exorta a fazermos nessa perspectiva da empatia. E Paulo continua nos dizendo aqui, que você compartilhe da vida dos seus irmãos. Ele vai dizer no verso 15, olhe bem o que ele diz no verso 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Isso aqui também é um exercício de empatia. Compartilhar tanto os momentos de vida, alegria, vitalidade, quanto os momentos de sofrimento, tristeza e doença. E nos sensibilizarmos nestes dois momentos com os nossos irmãos, compartilharmos a vida com os nossos irmãos. Aqui, queridos, nós somos exortados a nós considerarmos que nós precisamos sorrir e chorar com as pessoas que nos cercam. Lembra lá que eu falei do egoísmo? No egoísmo nós estamos preocupados só conosco mesmo. Com as boas coisas que estão acontecendo conosco, com as coisas ruins que estão acontecendo conosco. A empatia nos leva a nós olharmos para o lado e celebrarmos a vitória do nosso irmão como se fosse nossa. O que é comum no mundo? O que é comum na nossa natureza pecaminosa? Na alegria do outro, inveja. Não é verdade? Isso é comum neste mundo e é comum em nossa natureza pecaminosa. Mas aqui o apóstolo Paulo nos exorta a esta empatia. Caramba, se coloca no lugar desse irmão, dessa pessoa. Quanto tempo essa pessoa aguarda isso que lhe está acontecendo e aconteceu? Por quantas lutas essa pessoa passou para chegar a esta circunstância onde ela agora está celebrando, feliz. Então participe disso, se alegre com ela, fique feliz com ela. É uma vitória, é uma bênção, é uma alegria. Ao mesmo tempo, compartilhe a dor e a angústia com aqueles que estão sofrendo. Há momentos em que os nossos irmãos só precisam que nós estejamos ao seu lado, irmãos, nada mais. Nada mais. Só estar ao lado, sensível. Entendeu? Só estar sensível ao lado. Agora, há algo importante aqui, né? Compartilhe sua vida. Você precisa compartilhar a sua vida. Você tem de transparecer-se, você tem de fazer-se conhecer. Alguns de nós somos um tatuzinho bola, né? Que é o menor sinal de aproximação, vira, entra naquele casco ali, ninguém nem sabe o que é. É uma pedra? Parece uma pedra. É duro como uma pedra. Não devia ser tão duro assim. Tá? Alguns de nós somos muito fechadinhos, né? E a vida, meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, a vida é feita para ser compartilhada. Deus nos deu a vida num modo em que ela só pode ser vivida em sua plenitude em compartilhamento. Deus cria Adão e Eva para compartilharem. E todas as estruturas da vida humana são vividas em sociedades humanas. E aqui, no corpo de Cristo, alguém só pode se alegrar com você ou se entristecer com você se você der uma medida e um espaço para que essa pessoa se aproxime de você. Certo, irmãos? Ok? Você tem amizades? Pessoas que conhecem quando você está triste? Pessoas que conhecem quando você está alegre? Você tem procurado abrir-se para compartilhar? Para que alguém esteja ao seu lado? Me diz como é que nós poderemos levar as cargas uns dos outros, como disse o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 6 de Gálatas, se nós sequer soubermos das cargas uns dos outros, né? Como é que pode isso? Entende? Por isso a importância de compartilhar a vida, compartilhem da vida de seus irmãos. E aqui tem uma avenida de mão dupla. Eu me interesso, eu me preocupo em compartilhar de minha vida, e eu me interesso, eu me preocupo em querer entender, saber como se conduz, como está a vida do meu irmão. Ok? Então, o Evangelho nos aponta um Deus que se interessa por nós. Consequentemente, se estamos no Evangelho, nós devemos buscar nos interessar pelos nossos irmãos e lhes conhecer suas necessidades e lhes conhecer suas alegrias. Certo, irmãos? A festa é sempre maior quando tem mais de um para celebrar, é ou não é? Não é bom?
Quando a gente faz uma festa, tem mais de um, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco, tem 10. É bom demais. Quando a gente pode compartilhar boas coisas com os nossos amigos. A gente quer contar para os nossos amigos quando a gente passa por boas coisas. E também, ao mesmo tempo, quantas vezes a gente precisa de suporte, irmãos? A gente, às vezes, não sabe como lidar com situações difíceis, mas uma palavra amiga, uma instrução amiga, um apoio amigo já nos bastam para que a gente se sinta fortalecido para lidar em dias difíceis. Certo? Bem, Paulo então se desdobra em coisas mais práticas ainda. Ele vai dizer: socorram seus irmãos em suas necessidades. É o que diz o verso de número 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Paulo aqui nos fala de nós atendermos às necessidades uns dos outros. Tá? Quer seja atendendo a uma circunstância específica, né, com um bem, um recurso, quer seja recebendo essa pessoa em nossa casa, né? E aqui nesse caso especificamente, ele fala do exercício da hospitalidade, que é receber alguém na nossa casa, no nosso lar. Paulo então fala de socorrerem em suas necessidades, tanto atendendo de forma material, quanto recebendo nossos irmãos quando houver necessidade de recebê-los, tá? Então, preste atenção, nós nunca teremos condições de entender de que os nossos irmãos precisam, quais são suas necessidades, se nós não nos interessarmos em ir em direção aos seus pensamentos, compreender-lhe os pensamentos, compreender-lhe os sentimentos, empatia. Percebe que isso aqui tudo está ligado? O exercício do amor para com o outro requer de mim empatia. E só tendo empatia é que eu vou primeiro me dirigir a conhecer a vida desse irmão. Compartilhar da vida, saber de momentos de tristeza, saber de momentos de alegria. E tendo conhecimento de situações de tristeza, de necessidade, que eu posso atender com os recursos materiais que eu tenho, socorrê-lo. Percebe isso aqui? Há uma cadeia aqui. A primeira questão importante é: desmonte-se, deixe de ser orgulhoso, de pensar alto apenas a respeito de si mesmo. Pense no outro, coloque-se no lugar do outro, exerça empatia. Faça um exercício mental de se colocar no lugar do seu irmão para entendê-lo, para entender seus sentimentos. Isso nos levará a quê? A nós compartilharmos, a queremos compartilhar da vida do outro. E haverá circunstâncias nesse compartilhar de vida em que nós veremos necessidades que precisam ser atendidas, necessidades materiais que precisam ser atendidas. E nesse caso, Paulo nos ordena, no verso de número 13, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, tá? Compartilhem o que vocês têm com os santos. É claro, às vezes nós temos dificuldade de compartilhar as nossas necessidades, de dizer que estamos em necessidade material, física. Não é verdade? Temos. Me recordo de um pastor amigo que contou-me certa feita que tinha um membro na igreja dele que era considerado pela igreja como uma das pessoas de melhor situação socioeconômica, né? Tinha um casarão, tinha um carrão e tal, enfim. E que um dia ele se sentiu sensibilizado a levar uma cesta, né? Comprar alimentos e levar para esse irmão lá. E ele achou esquisito aquele negócio, né? Mas ele foi lá e levou. E não é que exatamente naquele dia aquela pessoa estava passando, embora fosse alguém sim, né, de posses e propriedades, tem hora que a vida dá um degringolamento assim, irmãos, que as coisas, né, você às vezes perde, e nesse caso desse irmão especificamente, ele tinha perdido muitas coisas, muito patrimônio, estava sem dinheiro para fazer as compras aquela semana. Entendeu? Como é que nós vamos entender essas necessidades dos nossos irmãos se nós não convivermos? Me explica. Como é que nós vamos entender essas necessidades dos nossos irmãos se nós não tivermos empatia? Entende? Então, sim, você, meu irmão, pelo amor de Deus, quando estiver no momento de aflição, o apóstolo Paulo disse, né? Compartilhe suas necessidades com os santos. Isso é bíblico, certo? E você, meu irmão, busque aproximar-se do seu irmão para conhecê-lo, para entendê-lo, para saber de suas necessidades.
saber da vida, saber como é que anda o dia, saber de que modo você pode auxiliá-lo, né? Fortalecê-lo, abençoá-lo. Haverá circunstâncias em que podemos ajudar os nossos irmãos em suas necessidades. E se por um lado, aquele que está em necessidade precisa deixar de ser um tatuzinho, por outro lado, nós que entendemos o momento dessas necessidades, devemos aprender a sermos generosos, a dar. Você tem dado do que você tem? Qual foi a última vez que você dispôs 10%? Não estou falando dos seus dízimos não, tá? Fica lá seus dízimos. 10%, além do seu dízimo, do que você ganha por mês para abençoar alguém. Para ajudar alguém na sua necessidade. Para comprar um presente para alguém. Você foi na casa de alguém, viu que faltava algo, você falou, eu vou comprar. Um irmão seu. Qual foi a última vez que você fez isso? Que alguém estava precisando fazer um curso para uma formação profissional e você pagou um curso para essa pessoa? Alguma coisa parecida. Percebe de que Paulo está nos falando? As circunstâncias em que nós temos de aprender a ser generosos, queridos. Certa feita, esse assunto eu me interesso, além de alguns assuntos de outras áreas de conhecimento, né? Embora, se bem que não é nem de outra área de conhecimento, porque eu trabalho nessa área financeira, né? Então, me interesso por assuntos ligados à educação financeira pessoal, né? Uma certa feita, depois de já ter lido uma dezena de livros aí sobre educação financeira, eu fui a uma livraria dessas aí, não lembro agora, acho que foi a leitura lá no Conjunto Nacional, e peguei assim uns 50 livros, sem exagero, tá? 50 vezes. Falei, hoje eu vou passar algumas horas aqui para dar uma olhada em literatura, para ver que literaturas eu posso indicar aqui que sejam mais simples de entender sobre vida financeira e que tratem de princípios de vida financeira, né? E ali peguei essas literaturas, passei algumas horas ali lendo o índice e lendo alguns capítulos mais importantes. Lógico que não deu para eu ler, né, 50 livros. Alguns desses livros eu já os tinha lido. Eu peguei só para revisar na perspectiva de, e esses livros aqui, quais seriam os mais aconselháveis para tratarem das questões fundamentais? Sabe uma coisa que muito me chama a atenção em finanças pessoais, sobre uma das questões mais fundamentais para a sua saúde financeira? Sabe o que é? Generosidade. A maior parte dos livros que vi ali, que tratavam, os melhores livros que considero sobre saúde financeira, tratam sobre generosidade. Ser generoso em dar, né? Ser generoso. Tem gente que às vezes o camarada está ali, né, vigiando seu carro, e você pega a moedinha, né? Para dar para o cara que está vigiando o carro, não é? Eu só vou dar uma moedinha. De repente você tem ali pode dar algo a mais. Não é verdade? Sim ou não? Então preste atenção. Dar nunca lhe fará faltar. Dentre esses livros, eu escolhi um livro, só não estou lembrando agora o título dele, tá? Esses dias eu até estava falando para o Fernando desse livro, né? Eu achei, Fernando, o livro, tá? Depois eu posso emprestá-lo. Tem um livro que falando sobre finanças pessoais. Esse camarada é cristão. Depois eu entendi que ele era cristão, depois da narrativa de todo o livro, né? Ele falando sobre a alegria que tem em toda a vida dele de compartilhar, de dar. E como Deus é sempre generoso em lhe responder com mais. Ora, não foi o Senhor Jesus quem disse? Dai, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Porque com a medida que você tiverem medido, vos medirão também. Com a medida que você for generoso, Deus lhe será generoso também. Entende? Então, colocar-se no lugar do irmão implica em quê? Em situações materiais que eu vejo que meu irmão tem a necessidade. Obviamente, eu o abençoe, eu o sirva, eu lhe dê, tá? É claro que Paulo não está recomendando que nós criemos uma cultura assistencialista, tá, irmãos? Não é isso. Paulo não está nos ensinando aqui que nós queremos na igreja uma cultura de assistência, de em todo tempo atender às necessidades de alguém. Porque, na verdade, a Escritura nos ordena a autossuficiência, o valor do trabalho, a importância de eu próprio prover os meus bens de subsistência. Tá? Então, essa situação em que eu vou precisar de assistência de alguém, ela não será uma situação contínua, será uma situação excepcional. E nessa situação excepcional, eu preciso atender meu irmão. Deu para entender? Hoje você paga um curso para alguém, amanhã essa pessoa vai se profissionalizar, vai passar no concurso. Entende?
É uma situação excepcional, mas tem vezes que você precisa pagar um curso para alguém? Tem, irmão. Senão essa pessoa não tem condições, naquele momento, de conseguir alavancar a sua vida. Percebe? Há situações, sim, que a gente vai ter de fazer as compras do nosso irmão. Mas será uma situação excepcional. Um momento em que essa pessoa está sem trabalhar. Mas, de um modo geral, contínuo na vida, isso pode acontecer? Não. Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, verso 10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Percebe um princípio de Paulo à igreja? Paulo não dá um princípio assistencialista à igreja. É até interessante, por exemplo, que Paulo vai dizer na igreja que, havendo mulheres viúvas, que quem cuide seja a família. Se essa mulher viúva, que naquele tempo, né, as viúvas não tinham lá aposentadoria, né, a maioria delas não trabalhava, enfim, mas mesmo naquela situação onde a viúva ela estava numa condição social debilitante, Paulo diz, se ela tiver família, se tiver filhos, se tiver irmãos, e esses irmãos forem cristãos, que esses irmãos cuidem da viúva, para que a igreja possa cuidar daquelas que realmente precisam e que não tem ninguém por elas. Percebe? A igreja tem princípios, até inclusive para dar assistência social. E nesse caso aqui, Paulo vai dizer, aqui Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, porque lá em Tessalônia tinha alguns irmãos que não estavam trabalhando, estavam vivendo às custas dos outros, da igreja, né? E Paulo vai dizer, opa, nós falamos para vocês, que quem não quiser trabalhar, não coma. Tá? Então Paulo não está aqui fazendo uma apologia a que nós atendamos de forma contínua e de forma assistencial uns aos outros, não. Mas Paulo está dizendo sim que haverá situações de necessidade, tá, irmãos? Haverá. Haverá dias em que eu vou precisar de você, que você vai precisar de mim. Certo, irmãos? Tem dias assim. Um dia de uma doença que a gente... Esses dias, por exemplo, nós tivemos uma irmã nossa na igreja do Recanto das Emas, que por uma circunstância de doença estava precisando fazer um exame caríssimo. E nós vamos nos ajudar uns aos outros, sim. Entendeu? Com generosidade, sim. Certo? Haverá dias em que você vai perder o emprego, irmão. E nós vamos buscar ajudar uns aos outros também, nestes dias. Entende? Ok? Então, Paulo aqui nos exorta que nós tenhamos prática. Se seu dinheiro não é utilizado em favor de ninguém, eu temo que você não ame ninguém além de si mesmo. Me mostra onde está seu dinheiro. Aí eu vou mostrar onde está seu coração. Bom, quem disse isso não fui eu, foi Jesus. Tá bom? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Você ama o seu irmão? Então não ame só etereamente, né? Aqueles hinos que a gente canta, tá bom, isso é legal, isso é importante. Mas se coloque no lugar do seu irmão. Procure conhecer a vida do seu irmão. Às vezes nós estamos numa comunidade de fé há muito tempo e nós sequer sabemos o nome dos nossos irmãos, né? Tem uma coisa errada aqui. A gente deve procurar se aproximar dos nossos irmãos para conhecê-los melhor, para entender a vida deles, compartilhar alegria e sofrimento, e quando houver necessidade, assisti-los com os recursos que temos também. Amém? E aqui ele fala de hospitalidade. Naquele tempo não existia pousadas, hotéis como hoje, né? As hospedarias eram raras, e além de serem raras, eram lugares muitas vezes perigosos, tá? E aí, quando você tinha um cristão necessitando migrar de um lugar para o outro, especialmente quando Paulo escreve essa epístola aos Romanos, houve uma circunstância de que alguns cristãos tiveram de deixar Roma, porque os judeus foram expulsos de Roma, e junto com os judeus, alguns cristãos. Então esses irmãos momentaneamente precisavam ficar nas casas de outros irmãos. E Paulo está dizendo que essa empatia leve a você se colocar no lugar do outro, que precisou deixar sua casa, precisou deixar sua habitação, foi expulso, quem sabe, de Roma, e aí você então assista seu irmão, abra sua casa em hospitalidade. É claro que naquele tempo se tinha o costume de que quem estava indo para ficar na casa de outrem trouxesse a carta de um amigo ou da igreja, para que a igreja recomendasse, né? Isso não era feito assim, de modo aberto, eu não recebia qualquer pessoa que eu desconhecia em casa não, tá? Aqui não é uma orientação a que você deixe sua casa, quem sabe, refém de uma pessoa que você não conhece. Não é isso. Naquele tempo se tinha prática na igreja, que a igreja, se você tivesse de indicar alguém para ir para a casa de outro, você escrevia uma carta.
tá? Uma carta de recomendação. Mas Paulo está falando disso, abra a sua vida, abra a sua casa. E aí muitas vezes nossa casa é um bunker, né? É um forte. Ninguém entra lá, não é verdade? Não é estranho isso? Isso é estranho na vida cristã, tá? Não estou dizendo que você tem que receber seu irmão para morar um mês na sua casa, não, tá bom? Se houver necessidade, pode ser que sim, necessidade, tá? Mas e o receber na sua casa? Essa fala de Paulo aqui é uma fala para nós nos abrirmos, queridos, para nós termos a nossa vida regalada diante dos nossos irmãos. Então, a gente tanto socorre diretamente quando a gente vê a necessidade de um irmão, quanto a gente socorre indiretamente. Nossos dízimos, ofertas e contribuições regulares, inclusive Paulo fala sobre isso, né? Na sua epístola aos Coríntios, Paulo fala no capítulo 16 de 1 Coríntios, de nós separarmos recursos para contribuições regulares, semanalmente, capítulo 16 de Coríntios, para os nossos irmãos. Semanalmente separarmos. E a igreja faz muito disso. E ora você ajudará seu irmão diretamente, vendo-lhe a sua necessidade, ora indiretamente, através de seus dízimos, ofertas e contribuições regulares. Amém? Beleza? Você ama? Então isso afeta seu bolso, tá? Você ama? Isso afeta seu tempo. Isso afeta seus recursos. E é desse modo que somos chamados à empatia do Evangelho. Amém, queridos? Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, uma ferramenta fundamental, queridos, para nós exercermos essa empatia, sabe qual é? O discipulado. Eu tenho visto nessa minha jornada pastoral, a igreja ser ricamente abençoada através do discipulado, a igreja aprender empatia, a igreja aprender a compartilhar a vida, a igreja aprender a abrir mão dos seus recursos para ajudar uns aos outros. Eu vi isso na igreja em que estava antes de vir para cá. Tenho visto isso aqui já agora. Tenho visto isso aqui já agora no discipulado. O discipulado, essa convivência em pequenos grupos, facilita o compartilhar a vida. E aí, houve até circunstâncias de irmãos que, ouvindo um sermão aqui sobre compartilhar a vida, compartilharam a vida no grupo de discipulado, e o grupo de discipulado se moveu para contribuir, né? Em uma situação específica. Olha que coisa bacana, irmãos. Isso é muito legal. A igreja em discipulado é um ambiente onde a igreja consegue exercer essa empatia de um modo mais direto, né? A gente está ali tendo a oportunidade de estar com o nosso irmão semanalmente, tanto para meditar na Escritura, quanto para compartilhar a vida. Então, quero glorificar a Deus por essas experiências que já temos visto aqui. Eu já tenho visto isso aqui, né? Irmãos ajudando uns aos outros, compartilhando uns com os outros, fortalecendo uns aos outros, né? E fica esse chamamento aqui, não apenas para que você experimente isso no discipulado, mas para que você busque exercitar isso olhando para o seu irmão. Tá bom? Se você não está num grupo de discipulado, venha conversar comigo para a gente ver quando será possível incluí-lo em um grupo. Se você está em um grupo de discipulado, continue a exercitar essa aproximação que leva ao exercício desse amor prático. E se você não está em um discipulado, mas também não tem essa experiência de buscar aproximar-se de alguém, a fim de conhecer, de compartilhar a vida, os pensamentos e os sentimentos, especialmente também para auxiliá-lo, pelo amor de Deus, irmão, permita que nessa noite o Senhor te desperte a isso. Estabeleça aqui agora alguma meta prática, tá bom? Não saia desse sermão aqui sem uma meta prática, não. Chamar alguém, de repente, para estar com você, para almoçar na sua casa, para começar a conversar sobre a vida, né? No seu discipulado, você tem lá pessoas pelas quais você está orando. Busque ser um pouco mais íntimo, procurando saber quais são as necessidades que o seu irmão tem, para ver se é possível e necessário auxiliá-lo. Coloque-se em pé neste momento, meu irmão. O Evangelho, inevitavelmente, provocará em nós que nós saiamos dessa nossa região de conforto, né? Onde nós pensamos apenas em nós mesmos e pensemos em nosso irmão. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, eu quero pedir perdão a Ti se temos pensado tanto em nós mesmos. Quero pedir perdão a Ti se não temos compartilhado os nossos recursos nas necessidades dos santos.
quer com medo de perdermos o que temos, quer porque nós não estamos sensíveis aos nossos irmãos. Quero pedir a tua misericórdia sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a que nós possamos fazer um exercício de colocarmos no lugar dos nossos irmãos, fazer um exercício de buscar compartilhar a alegria e tristeza dos nossos irmãos e as nossas próprias com os nossos irmãos. Mas também eu quero te agradecer, muito obrigado, pelas oportunidades que temos tido de sermos uma bênção para a vida dos nossos irmãos. Obrigado pelos irmãos que o Senhor me tem dado a oportunidade de conhecer-lhes a necessidade, de compartilhar-lhes em suas necessidades, de abençoar-lhes em suas necessidades. Muito obrigado. Obrigado, Deus amado, pela experiência que a tua igreja tem tido de dar fortaleza e ajuda uns aos outros. Que a tua igreja cresça nisso prodigamente, Senhor, regaladamente. Que a tua igreja cresça nisso largamente e que dia a dia nós possamos experimentar isso, especialmente nessa convivência dos nossos pequenos grupos, para a tua própria glória, para o louvor do teu nome, para que o teu evangelho seja em nós glorificado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor.